Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Sentiu cãibras nas pernas devido ao tempo que ficara sentado. Os joelhos estalavam como bombinhas de festa junina. O tempo pareceu congelado e o aplauso continuou. Embora cabeças estivessem se virando, os pescoços se esticando, alguém gritou em meio ao aplauso, que mesmo assim continuou. Gritaram porque havia um homem na galeria, e esse homem estava segurando um rifle. Aquilo era algo que todos já tinham visto pela TV. Era uma situação com elementos clássicos reconhecíveis por todos. De certa forma, aquilo era tão americano quanto o mundo encantado de Disney. O político e o homem com a arma, em um lugar elevado. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar ênfase e agradecer a duas pessoas que me presentearam com esse livro. Dois colaboradores do meu canal, dois grandes colaboradores, que são meus padrinhos Tia Dadá e meu tio Arimateia. Eles são pessoas muito legais e me ajudaram a ter esse livro. Eu vou deixar as redes sociais deles aqui para que vocês sigam, são duas pessoas muito especiais para mim. Olá viajantes, tudo bem? Hoje eu trago um livro muito legal para vocês, que é O Zona Morta, de Stephen King. É um excelente livro de suspense sobrenatural. O livro que eu trago hoje é um livro escrito pelo Stephen King, publicado originalmente em 1979 e trazido aqui para o Brasil pela excelentíssima editora Suma de Letras. O livro ganhou duas adaptações, uma para o cinema e outra para a TV. A primeira ganhou o nome de Na Hora da Zona Morta aqui no Brasil e o protagonista foi interpretado pelo ator Christopher Walken. Enquanto a série ela ganhou o nome de O Vidente aqui e o protagonista John Smith é interpretado pelo ator Anthony Michael Hall. Então tá, vamos para falar da história do livro. O que o livro conta? O livro conta a história do John Smith. John Smith é um professor de inglês que na infância sofreu um acidente patinando no gelo. Ele caiu e bateu a cabeça muito forte. E que desde esse acidente ele conseguia sentir pressentimentos sobre coisas e que sempre estava certo. Tipo, qual seria a próxima música a tocar no rádio ou algo que ia acontecer com alguém. E ele sempre estava certo, tipo, se acontecesse alguma coisa, alguém, tipo, caísse do chão, essa pessoa caia no chão na mesma hora, ou se alguém fosse atropelado por um carro, isso acontecia, e ele sentia isso antes, ele sentia esse pressentimento. Na sua vida adulta, o John namora uma garota chamada Sarah Bracknell, e um dia ele sai num encontro amoroso. Nesse encontro, o John e a Sarah se divertem em vários brinquedos e acabam indo jogar um jogo de roleta. Sabe aquele jogo que a pessoa gira e tem que cair o resultado para a pessoa ganhar? Sabe? É desse tipo. E o John usa sua habilidade de pressentir o resultado para ganhar $500. A Sarah no meio do jogo acaba passando mal pelos seus motivos e eles acabam indo para casa. Mas antes disso, ela chama um táxi para ele e ele entra dentro desse táxi. No táxi, o taxista acaba conversando com o Johnny e sem prestar atenção, os dois acabam sofrendo um acidente de trânsito. O taxista morre e John passa 4 anos em um coma profundo e ele só acorda depois desses 4 anos, 4 anos e meio para ser mais exato. Ao acordar, o Johnny descobre que Sarah se casou com outro homem e que ele perdeu muitos anos de sua vida. Ele também descobre algo que seria uma maldição em sua existência aqui na Terra. Toda vez que ele toca em alguém, ele acaba vendo um fato do passado, do presente ou do futuro das pessoas que ele toca. Com suas habilidades, John acaba ganhando notoriedade e acaba sendo entrevistado por jornalistas. E agora, a partir desse ponto, ele terá que lidar com muitos problemas em sua vida. A responsabilidade do uso de seus poderes, os anos que perdeu e as oportunidades que se passaram, terá que resolver um caso de um serial killer que assombra a cidade de Castle Rock e, o pior de tudo, terá que impedir um político em ascensão de causar um desastre nuclear que pode varrer toda a vida da face da Terra.
Agora vamos falar sobre os personagens secundários. O livro tem muitos personagens e muitas vezes nós acompanhamos diversas perspectivas, como é de costume nas obras do autor. Temos os pais do Johnny, o seu amigo e médico Dr. Sam Weizak, a Sarah. Em um trecho nós temos o xerife George Burnham, e todos esses personagens eles têm uma função dentro da história. Seja para explicar os poderes do Johnny, seja para levá-lo para alguma missão, ou seja para apresentar uma visão diferente de qualquer coisa, de qualquer elemento que difere, que o protagonista tem uma visão em particular. Depois que cada personagem cumpre sua função, ele imediatamente sai fora de cena. E dificilmente tem um desfecho bem elaborado, como é de costume, por exemplo, sei lá, nas histórias de Harry Potter, que todo personagem acaba tendo um desfecho, o autor dedica uma parte para escrever o que aconteceu com esse personagem depois dos acontecimentos principais. Então, é desse jeito, isso não ocorre nessa história. Isso não é algo ruim, mas é algo que fica bem evidente e que muitos personagens acabam não tendo um final dedicado somente para si. A história dele é finalizada na sua última aparição. Isso acaba sendo algo que não é um ponto negativo, mas incomodou um pouquinho na história e que era algo que podia ser melhorado. Mas é algo que é muito de costume, eu estou percebendo aqui pelos livros que eu estou lendo do Stephen King. Agora vamos falar sobre um ponto positivo nessa história e que eu gostei muito, para ser bem sincero, que são o uso dos poderes. O Stephen King, quando criou toda a lore dos poderes do protagonista, toda a história por trás, as explicações e como funciona, ele pensou em todas as possibilidades do uso dos poderes. O protagonista faz literalmente de tudo, e isso é um ponto muito forte. Ele consegue saber quando a casa de alguém pega fogo, ele sabe se a mãe de um amigo realmente morreu ou se está viva e mora em outro lugar com outro nome. E ele tem visões apocalípticas do futuro ao tocar em um deputado em um certo momento da história. Ele faz literalmente de tudo. Isso foi um ponto genial e provavelmente muito responsável pelo sucesso e pela qualidade do livro, e que em nenhum momento ficou ruim ou repetitivo. Isso é um ponto muito legal que o Stephen King acertou nesse livro. O livro usa outras formas de linguagem além daquela que conhecemos da história, de narrar só as coisas. Não é só isso que temos nesse livro. O livro usa um mecanismo de linguagem que já foi usado em Carrie, a Estranha. Carrie, que é um livro que vocês podem, se vocês quiserem, eu posso trazer para o canal se vocês quiserem. O que foi usado em Carrie? Foi o uso de cartas e de transcrições de comissões. Em muitos momentos, os personagens da história se comunicam através de cartas, escrevendo uns para os outros. Em um momento, na reta final, também, nós temos a perspectiva da sociedade através de uma comissão, que é tipo uma entrevista que as pessoas fazem com alguém num julgamento, sabe? E fazem perguntas. Então, é tipo um interrogatório a respeito do que acontece no final do livro. Algo também que já foi usado em Carrie, sim, também na parte final. Carrie, a Estranha, inclusive, é um livro mencionado dentro do próprio livro, como uma obra de ficção por uma das personagens no final. Uma narrativa boa não seria tão boa se não tivesse um vilão tão excelente. Então vamos falar sobre os vilões de Zona Morta. Vamos lá. O livro tem dois vilões, um secundário e o outro principal. O secundário é um vilão que aparece eventualmente na história, que é o Estrangulador de Castle Rock. É um serial killer que vitimou mulheres de todas as idades, abusando de seus corpos. As vítimas vão desde crianças a senhoras. O Johnny acaba tendo que investigar esse caso e eventualmente acaba confrontando o assassino por seus crimes, que por sinal acaba rendendo uma simples e ótima história de detetive dentro da obra. Agora vamos falar sobre o segundo vilão, Greg Stilson. Ele aparece desde o início da história e acompanhamos parte do caminho para a sua ascensão nas políticas. O Greg Stilson é um homem que aparentemente parece ser um bom cidadão, mas para quem viu o livro sabe o quão cruel ele pode ser. Violento, chantagista, hipócrita, o Greg conseguiu se tornar um dos políticos aclamados apenas usando sua lábia e sua manipulação. Ele tem até uma equipe que auxilia ele nos seus negócios. O
personagem de Stilson acaba demorando muito para se encontrar com Johnny na história. Ele só se encontra nas últimas partes da história, no final. Mas eu garanto que ele rende um arco final bom e satisfatório para os fãs do autor. Agora vamos falar sobre o protagonista, John Smith. John Smith é um personagem que no início eu não criei tanta empatia. Para ser bem sincero, eu não fui muito com a cara dele, eu não gostei dele. Mas que com o passar da história acabei criando uma intimidade muito grande com o protagonista e até me importando com ele. É um personagem que é muito honesto na maioria das situações, ele tem uma personalidade agradável, ele é engraçado, ele é bem humorado. Na história ele teve uma jornada boa e até interessante. É uma típica jornada do herói, e a figura de John Smith se parece muito com o ideal do que seria um herói. Eu até consegui ver, espero não estar viajando nas minhas reflexões, mas eu até consegui ver semelhanças com a história de Jesus Cristo ou com qualquer figura heróica importante na história humana. Percebi também que a narrativa se assemelha muito com o estilo de história de Forrest Gump. Sabe aquele filme Forrest Gump? Então, ele tem muita semelhança, tendo a história voltando em diversos acontecimentos distintos do tempo, cada um sendo uma aventura diferente que o Johnny participa. Agora vamos falar sobre um ponto que é sempre falado quando se vai fazer resenha de Zona Morta, que é a cidade de Castle Rock. O livro A Zona Morta é um dos primeiros livros que se passa na famosa cidade do Stephen King, a cidade de Castle Rock. Na verdade, o livro se passa em apenas uma parte em Castle Rock. O resto é em outras cidades americanas. A cidade de Castle Rock seria futuramente explorada e tendo um livro que se passa somente nela, que é no livro Cujo. Que, se vocês quiserem, eu posso trazer para o canal, inclusive Cujo, que foi comprado pela minha amiga Thalita. Agradeço demais, eu gostei demais do livro, valeu. E existem outros livros e contos que se passam em Castle Rock, para quem não sabe. Os livros, esses que estão aparecendo aqui na tela, que eu vou mostrar, eles trazem parte do que eu chamo de saga de Castle Rock. Histórias que contam praticamente uma história contínua na cidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Zona Morta é uma excelente leitura e um ótimo livro para quem quer conhecer melhor o Stephen King. Na minha opinião, é um livro que você pode usar para começar a ler o autor. Com um enredo emocionante e personagem principal e vilões carismáticos, eu dou a Zona Morta uma nota 10. Espero que tenham gostado do vídeo e se inscrevam para receber mais vídeos. E eu também gostaria de agradecer mais uma vez a minha tia Dada e meu tio Arimatea por terem me dado esse livro de presente. É um livro que eu estou com muito gosto em falar nesse canal.